tive agora nessas últimas semanas que ela estava internada. Ela estava internada, eu estava lá embaixo esperando, só podia subir uma visita por vez. Eu estava com a tia das minhas primas. Ela é uma pessoa muito querida pela minha avó, né? Gostava muito da minha avó e minha avó gostava muito dela. Tinha ela como uma filha e ela tinha minha avó como uma mãe. E aí ela falou que toda vez que ela levava um problema para minha avó falava: ora o salmo, pega os seus filhos e leva para a igreja. Que testemunho lindo de fé, né? Ela aconselhando uma pessoa, e a Edilene frequentou por muito tempo a igreja por conta do incentivo da minha avó. E graças a Deus, né, por uma pessoa que, diante das dificuldades da vida, sabe a quem recorrer. E esse alguém é Jesus, nosso Jesus, que está disponível a todos nós. E ela incentivava as pessoas com isso, e por muito tempo, quem frequentou a nossa casa sabe que minha avó chegava lá, ela estava lendo a Bíblia dela, o salmo dela. Ela sabia os salmos todos de cor. Todos não, né? Alguns salmos específicos ela sabia de cor, orava de cor, e os outros ela estava lá sempre lendo. E agora, mais no final da vida, que ela já não conseguia nem ficar mais tanto tempo sentada, ela estava lá com a televisão dela ligada, no canal, escutando pregações. Então, graças a Deus pelo legado de fé que ela deixou para nós. Graças a Deus pelo impacto dela nas nossas vidas. Isso foi um verdadeiro privilégio. E eu queria honrar a vida dela, queria até pedir uma salva de palmas para a vida da minha avó. Glória a Deus pela vida da minha avó. E graças a Deus, né, pela oportunidade que nós tivemos de conviver com ela. Amém? Queria também agradecer a vida da Raquel, do Antônio e da Ingrid. Toda vez que eu e a Priscila nós chegamos aqui, a gente fica mais impactado com a evolução de vocês, como Deus tem abençoado vocês. E tenho certeza que o que vocês estão plantando aqui nessa igreja, é claro que quando nós estamos aqui é um privilégio estar adorando a Deus, mas acima de tudo, vocês estão plantando na casa de Deus, e Deus vai recompensar vocês infinitamente com as bondades e bênçãos dele. Amém. O tema da mensagem, como eu falei já, ele é a paz em meio aos tempos difíceis. Esse é o tema da mensagem de hoje. A paz em meio aos tempos difíceis. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Colossenses 4. Colossenses, nós vamos ler apenas os versículos 6 e 7. Desculpa, gente, é Filipenses. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Ok. Filipenses 4, do versículo 6 ao 7, diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Vou ler novamente o versículo 7 que diz: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Isso aqui é uma promessa que a Bíblia nos deixa, de que existe uma paz reservada para nós. Uma paz que ela excede todo o entendimento e que ela guarda os nossos corações. E ela guarda a nossa mente. E isso é uma promessa que nós, como cristãos, nós devemos nos apoderar dela. E desfrutar desse privilégio de, em meio a tempos difíceis, ter uma paz que excede todo entendimento. E como conseguimos alcançar essa paz? O versículo anterior nos diz: orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. A resposta que nos faz gozar de uma paz que excede todo o entendimento e ter o nosso coração e a nossa mente guardado é estarmos em oração
pedindo a Deus aquilo que nós precisamos e agradecendo constantemente. É isso que guardará os nossos corações. É isso que fará que momentos difíceis não nos levem ao final, que não nos façam sucumbir. Nos momentos difíceis da vida, onde o mar está revolto, nós não sucumbiremos se nós tivermos uma vida de oração e uma vida de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. É interessante porque a oração, de acordo com a tradição cristã, ela é tida como um meio de graça. E o que é um meio de graça? Né? Tem uma coisa meio difícil de explicar. É um meio por qual nós alcançamos uma graça da parte do Senhor. Imaginemos que exista um lugar onde lá nós somos abençoados, onde lá nós nos sentimos bem, onde lá a paz nos encontra. E quando nós nos dirigimos até esse local, lá nós gozamos dessa graça do Senhor. Está lá, disponível, não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada, já foi pago o preço. O preço foi pago na cruz do Calvário. Então nós vamos até este lugar e nós apenas desfrutamos. É um meio para chegarmos, para desfrutarmos da graça. E a oração é esse meio para desfrutarmos dessa paz. Essa paz que já nos foi dada de graça. Então eu já começo dizendo, se você não tem gozado dessa paz, preste muita atenção no que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, porque essa paz está disponível para nós. Essa paz, ela está disponível para as nossas vidas. Se existe aqui alguém hoje que ainda não goza dessa paz, tenha certeza que essa paz está disponível. E a pastora aqui falou de outra coisa, né, que também é um meio de graça, que é a comunhão. O participar do culto também é um meio de graça. Os sacramentos, né, a Santa Ceia também é um meio de graça. E a leitura da palavra são um meio de graça, do qual desfrutamos dessa graça do nosso Deus. Então, quando nós estamos reunidos, nós somos curados, nós somos ministrados. Isso é tudo, são meios pelo qual Deus elegeu para que nós desfrutemos da graça dele. Então, por isso a importância de uma vida de oração. Por isso a importância de uma vida de leitura da Bíblia. Por isso a importância da vida de comunhão em igreja. Para que nós desfrutemos da graça. A graça está disponível, desfrute dela. Desfrute dela, pelos meios que o próprio Deus elegeu. Mas o meio para alcançar a paz que excede todo entendimento é a oração. E é interessante porque quem escreveu isso daqui foi o apóstolo Paulo, e ele estava numa prisão em Roma. E ele está falando, alegre-se sempre no Senhor. Olha o imperativo. Ei, se alegra no Senhor. Ele está falando isso para os cristãos que estavam libertos. Já imaginou um homem preso, mandando que homens livres alegrem-se no Senhor? Isso é um privilégio de quem tem Jesus. De saber que os percalços dessa vida não nos tiram o gozo eterno da salvação, não nos tiram a alegria que temos no nosso Senhor. Que as tristezas e as perdas desse mundo, elas são passageiras. Existe uma glória eterna para aqueles que permanecem fiéis a Jesus. Alegrem-se no Senhor, disse um homem preso. Mas isso aqui também é Paulo, né? Se eu fosse Paulo também, eu ia ser fácil, eu ia estar preso e ia estar pregando para todo mundo. Mas aí, mais para frente, um homem que se converteu nos Estados Unidos, chamado Horácio Spafford. Horácio Spafford, ele perdeu seu filho com 4 anos em 1870. Seu filho de apenas 4 anos faleceu. Um ano depois, aquela família, que obviamente ainda estava lidando com o luto, perdeu boa parte do seu patrimônio, porque um grande incêndio em Chicago, o maior incêndio dos Estados Unidos que já tem registrado, foi um incêndio avassalador que queimou boa parte de Chicago, deixou várias pessoas mortas e tantas outras desabrigadas. Esse incêndio queimou boa parte do patrimônio de Horácio. Mas ainda não tinha acabado o sofrimento daquele homem. Aquele homem, 2 anos depois, então nós estamos falando de todos esses eventos em apenas 3 a 4 anos aproximadamente.
aquele homem decide ir fazer uma viagem para a Europa. Ele pega a sua esposa e as suas 4 outras filhas que ele tinha, coloca dentro de um navio e manda elas para a Europa na frente. Ele viajaria uma semana depois, algum tempo depois. Só que quando Horácio ainda está nos Estados Unidos, ele recebe a notícia. Na verdade, ele recebe uma carta de sua esposa. A carta era muito breve e dizia apenas assim: salva, porém só. Aquela carta, e Horácio depois entendeu todo aquele contexto, ela falava aquilo por conta de um naufrágio que tinha matado as 4 filhas de Horácio. Em apenas 3 anos, aquele homem perdeu os seus 5 filhos, teve boa parte do seu patrimônio queimada, perdida. Mas Horácio ainda ia para a Europa ao encontro de sua esposa. E ele falou ao comandante do navio: por gentileza, tem como você passar perto de onde o navio da minha família naufragou? E o comandante atendeu ao pedido de Horácio, e quando estava passando perto daquele local, Horácio escreveu um hino que hoje integra a harpa cristã. Inclusive nós cantamos ele hoje no velório da minha avó. E o hino diz: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Olha esse homem gozando da paz prometida pelo apóstolo Paulo. Olha que maravilha, diante de um caos, de um tremendo sofrimento, um pai perder seus filhos. Hoje eu sou pai, eu não consigo imaginar a dor de um pai de perder os seus filhos. Ele perdeu 5 filhos. 5 filhos ele perdeu. E conseguiu escrever que existia uma paz. A mesma paz prometida pelo apóstolo Paulo. Ele estava desfrutando naquele momento de dor. E ele estava feliz com Jesus. Ele era feliz com Jesus. Embora aquele momento fosse de tremenda dor, como nós podemos imaginar, ele sabia que a felicidade dele estava escondida em Cristo. Paulo na prisão, os primeiros cristãos que morriam cantando, eles diante das penas duras de Roma, a história conta que eles pegavam os cristãos, colocavam num pau, passava cera neles e ateava fogo, e faziam deles velas humanas. E há relatos de cristãos que cantavam enquanto estavam sendo queimados. Eles estavam gozando dessa paz. O nosso irmão Horácio, que gozou dessa paz, e nós, hoje, gozamos dessa paz com a partida da minha avó, da irmã Eunice. Mesmo em meio a esse momento difícil, nós podemos falar que a paz de Deus, que excede todo entendimento, está em nossos corações. Essa promessa, ela é viva. Ela não ficou aqui nessa palavra. Ela está disponível para nós. E como nós vimos, a forma pela qual desfrutamos dessa promessa é por meio da oração. E vamos ver como nosso Jesus desfrutou dessa paz por meio da oração. Agora eu queria que vocês abrissem lá em Marcos 14. Nós vamos ler dos versículos 32 a 41. Então vamos ler. Marcos 14, do versículo 32 ao 41. Aqui é a oração que Jesus faz no Getsemane, pouco antes dele ser crucificado. Ele diz assim o texto: então foram a um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João.
e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse Jesus. Fiquem aqui comigo, fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastado dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim este cálice. Contudo, que seja feito a tua vontade e não a minha. Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Então, não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam, para que não cedam à tentação. Pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não estavam conseguindo manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Esse versículo mostra aqui o maior momento registrado de aflição de Jesus. Ele, perto de chegar a hora dele ser crucificado, onde ele carregaria o peso do pecado da humanidade. A aliança eterna que ele tinha com Deus estaria sendo quebrada na cruz do Calvário, para que ele tomasse sobre ele os nossos pecados. Jesus estava aflito por conta disso. Em outros evangelhos vai falar que Jesus chegou a suar sangue. Imagina o tamanho desespero de Jesus. Mas esse versículo, esse relato aqui, ele responde uma grande pergunta que nós temos, que é a de por que nós oramos? Por que nós oramos se no final da conta será a vontade de Deus que será estabelecida? Porque no final das contas, se Deus levar a pessoa ou curar, foi a vontade de Deus. Para algumas coisas, nós podemos dizer que na verdade a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Tem até uma frase que diz assim: se tem uma coisa sobre a vontade de Deus, é que Deus não passa vontade. A vontade de Deus vai ser sempre estabelecida. Então, para que nós oramos? Essa é uma pergunta muito filosófica e muito complexa, que talvez você já tenha se feito. Eu lembro que quando eu e a Priscila estávamos esperando o nosso primeiro filho, o Levi, e nós tivemos a notícia do aborto dele, era, salvo engano, uma terça-feira. Nós fomos fazer um exame e ficamos sabendo que nós tínhamos perdido o nosso primeiro filho. E desde aquele momento a gente não aceitou, a gente começou a orar. E nós oramos na terça-feira, e nós jejuamos na quarta-feira, e permanecemos em oração. E na quinta-feira de manhã ela internou. E ainda lá internada nós estávamos orando. E nós não aceitamos aquele diagnóstico. A gente falou: doutor, a gente quer que antes de você fazer o procedimento, o senhor faça mais um exame para ver se o nosso filho voltou à vida. Deus podia ter feito um milagre. E nós oramos por aquilo. Mas Deus optou por não trazer o nosso filho de volta. A Priscila teve que fazer o aborto. Eu sentei numa mesa que tinha lá fora do hospital com meu pai, num café, e essa foi a pergunta que eu fiz para ele. Eu falei: pai, para que a gente ora? Por que nós oramos? Se no final das contas é a vontade de Deus. Eu falei: pai, eu não estou com raiva de Deus, eu não estou julgando a vontade de Deus, eu só quero saber por que eu orei tanto. Porque eu pedi para o médico fazer outro exame na minha esposa, pedi para queria ver um milagre de Deus, eu orei por aquele milagre. E meu pai me falou uma resposta que, para ser sincero, não me consolou muito. Ele falou: meu filho, nós oramos porque Jesus
nos ensinou a orar. Jesus nos ordenou, e por mais que as coisas às vezes não saiam como nós queiramos, nós devemos orar, porque Jesus nos ensinou que deve ser assim. E a minha relação com a oração depois disso, e aqui até fica um testemunho, ficou meio assim, meio por obediência. Eu vou orar, mas vou orar por obediência, sem entender muito bem. E aí ontem nós fomos lá, o hospital ligou, e foi eu, o Jonatas e o Samuel, nós fomos lá para receber a notícia. Eles não dão a notícia pelo telefone, e fomos eu, o Samuel e o Jonatas. E a médica falou o que nós já esperávamos: a minha avó havia falecido. Nós sentamos num espaço lá de descompressão, lá, um espaçozinho que tem lá o ar livre. E naquele momento, acabando de receber a notícia, ainda estávamos muito emocionados. O Jonatas fez essa mesma pergunta. A pergunta que eu havia feito quando eu perdi o meu filho. Ele: por que a gente ora? Por que a gente ora? Se é a vontade de Deus que vai ser estabelecida. E eu confesso que até hoje eu não tinha essa resposta. E essa mensagem, ela veio como um bálsamo ao meu coração para entender o porquê que nós oramos. A primeira coisa pela qual é o motivo que nós oramos para alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Veja bem, eu não disse que nós oramos para que Deus atenda a nossa vontade, não. Nós alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus. E quando eu digo aqui alinhar, eu não quero dizer aceitar, porque se tratando da morte, por exemplo, nós nunca vamos querer isso. A minha vontade é que uma pessoa amada morra. Não, essa nunca vai ser a nossa vontade. Mas nós podemos nos submeter à vontade de Deus. Então, quando eu digo que nós oramos para alinhar a vontade de Deus com a nossa, é nesse sentido. Nós oramos para que nós nos submetemos à vontade que Deus tem para as nossas vidas. E é isso que nós aprendemos com Jesus. Lá no versículo 36, a Bíblia de vocês ainda está aberta em Marcos. Deixa ela aberta aí que a gente vai voltar várias vezes nesse texto. No versículo 36 diz assim: e clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste, olha o pedido de Jesus: peço que afaste de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Contudo, que seja feito a sua vontade e não a minha. Esse aqui é um dos principais motivos pelo qual nós oramos. Nós oramos para que nós consigamos nos submeter à vontade eterna de Deus. E é incrível porque isso não quer dizer que nós não podemos orar para Deus mudar situações. Veja bem, nós oramos para que Deus mude situações, não para que Ele mude a vontade dEle. Toda vez que nós oramos por uma pessoa enferma, toda vez que nós oramos por uma porta de emprego, toda vez que nós oramos por qualquer questão de nossas vidas, nós estamos orando para que Deus mude aquela situação, não para que Deus mude a vontade dEle. Que tamanha prepotência eu, limitado, com uma visão totalmente humana, querer que Deus se alinhe à minha vontade. Quem sou eu? Imagina que nós temos um Pai que nos ama, um Deus eterno, que sabe de todas as coisas, que sabe o que é melhor para mim, para minha avó, para o meu filho que não veio a essa terra, que sabe o que é melhor para todas as pessoas. Quem sou eu para querer que Deus atenda a minha vontade? Tamanha arrogância seria a minha de querer mudar a vontade de Deus. Toda vez que nós formos orar, que oremos sempre para que Deus mude sim uma situação, mas que no final prevaleça a vontade dEle. Meu irmão, isso é libertador. Isso vai mudar a forma como nós lidamos com as questões, quando a resposta de Deus é não ao nosso pedido.
Isso vai mudar totalmente a forma como nós vamos encarar os momentos difíceis, os momentos de perda, onde Deus nos disse e não nos enganou, que nesse mundo nós teremos aflições. E quando essas aflições virem, se nós estivermos com uma vida de oração, isso mudará totalmente a forma como nós lidamos com essas aflições. Vamos ver isso na vida de Davi. Eu queria fazer assim, se você tem uma fitinha na sua Bíblia, deixe ela aí marcada em Marcos 14, que a gente vai voltar. Vamos lá em 2 Samuel. Segunda Samuel 12. Segunda Samuel 12, nós vamos ler do versículo 13 ao 23. Antes de ler, eu vou fazer uma breve contextualização. O contexto desse versículo é o seguinte: Davi cai com Batseba, que era uma mulher casada. Davi comete um pecado ainda maior de mandar matar o esposo de Batseba, Urias. E o profeta Natã vem até o palácio confrontar Davi de seu pecado. Davi se arrepende, mas o profeta Natã fala das consequências que teria o pecado de Davi. E a partir do versículo 13 diz assim: Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. O filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nosso conselho quando a criança estava doente? Disseram: se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam ele, está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer? Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. O que o texto nos revela é que, diante da mensagem do profeta de que o filho de Davi morreria, ele entra num processo de tamanho clamor a Deus. Ele para de comer, ele fica 7 dias orando a Deus para que revertesse aquela situação. Mas uma vez que o filho dele morreu, ele se levantou, foi ao santuário e louvou a Deus. Os servos dele não entendem aquela situação. Mas o que Davi está falando, em outras palavras, é: ei, eu aceitei a vontade de Deus. A situação não foi como eu queria. Eu não queria que meu filho morresse. Não queria. Mas eu aceitei a vontade de Deus. Eu não vou deixar de louvar a Deus
porque Ele levou o meu filho. Mais uma vez, a paz que excede o entendimento do coração daqueles que oram e se submetem à vontade de Deus. Davi está gozando da paz que o apóstolo Paulo gozou, que os primeiros cristãos gozou, que Horácio, diante da perda da sua família, gozou, da paz que nós gozamos hoje, que vem por meio da oração, uma oração que aceita a vontade de Deus. Então, o primeiro motivo que nós oramos é para que, diante das dificuldades da vida, nós não queremos nos rebelar contra Deus, nós apenas aceitemos a vontade de Deus. O segundo motivo para o qual oramos é para que não caiamos em tentação. Vamos voltar lá em Marcos, isso vai estar registrado nos versículos 37 e 38, que diz assim: Jesus falou assim para Simão Pedro: Simão Pedro, você está dormindo? Disse ele a Pedro: não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Jesus fala que eles deveriam vigiar e orar para que não caíssem em tentação. E nós temos registrado algumas das tentações que aqueles homens passaram. Nós, por exemplo, sabemos que aqueles homens foram tentados a negar Jesus. Lembra que, ainda interrogado 3 vezes, Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele caiu na tentação de negar Jesus. E é curioso, eu queria chamar uma tentação que ainda está muito relacionado ao tópico anterior, de como nós somos tentados a fazer algumas coisas, mas não conseguimos nos submeter à vontade de Deus. É interessante que quando os soldados romanos vêm para buscar Jesus, Pedro corta a orelha do soldado romano. Ele estava disposto a guerrear e quem sabe até morrer naquela guerra por Jesus, mas ele não estava disposto a se entregar livremente para morrer com Jesus. E é pelo medo da morte que Pedro nega Jesus. Olha que curioso, nas 2 situações ele morreria, só que em uma ele poderia morrer de acordo com a vontade de Deus, e uma ele poderia morrer pela força do próprio braço, lutando. E nós somos assim, nós queremos, pelo conta do nosso orgulho, às vezes nós até aceitamos perder, mas eu aceito perder se for eu do meu jeito, não se for da vontade de Deus. Pedro estava disposto a morrer, mas não estava disposto a se entregar. Ele estava disposto a morrer lutando. Estamos dispostos a fazer as coisas do nosso jeito. Nós não estamos dispostos a nos submeter à vontade de Deus, e é por isso que nós precisamos orar constantemente, para que não caiamos na tentação de não se submeter à vontade de Deus. A outra tentação que nós sabemos que aqueles discípulos passaram foi a tentação de voltar para a vida que eles tinham antes. E eles também caíram nessa tentação. Vocês se lembram que Jesus foi lá, chamou aqueles homens enquanto eles pescavam e falou a eles: ei, agora vocês não são mais pescadores, agora eu falei vocês pescadores de homens, agora vocês são evangelistas. Mas vem a morte de Jesus e aqueles homens voltam a pescar. Como isso se aplica às nossas vidas? Quantas pessoas nós sabemos que diante de uma tragédia, de um momento difícil da vida, se afastou dos caminhos do Senhor? Pessoas que voltaram para a vida que tinham antes, e algumas delas voltaram a viver uma vida pior daquela que tinha antes de conhecer Jesus. É uma tentação
querer as coisas do nosso jeito, e quando elas saírem do nosso jeito, a gente querer abandonar Jesus, querer voltar para as nossas antigas práticas. Já que não deu certo, eu estava fazendo tudo certo, eu estava indo na igreja, eu estava seguindo a minha vida, tentando viver em santidade, mas não deu certo. Eu vou ser tentado a querer voltar a fazer o que eu fazia antes. E uma vida de oração pode me livrar de cair nessa tentação. É uma vida de oração que vai deixar o nosso coração vacinado, para que diante das tempestades dessa vida, diante das perdas e aflições, que hora ou outra teremos nesse mundo caído, nos impedirá de regressar para a vida que tínhamos antes. É uma vida de oração. E a terceira tentação que nós oramos para não cair é a de perder a fé. E está totalmente relacionado com o que eu falei ainda agora. Aqueles homens perderam a fé de que o Filho de Deus ressuscitaria. Jesus tinha dito que ele ressuscitaria e voltaria. Aqueles homens perderam a fé. Eles perderam a fé nas promessas de Deus. Uma vida de oração vai nos lembrar diante dos momentos difíceis. E ainda existe promessa de Deus. Ainda existe promessa de Deus para a sua vida. Não é porque você teve uma perda, não é porque você teve uma grande tragédia na sua vida, não é porque você ainda sofre por coisas do passado, não importa o que te aconteceu, ainda existe promessa de Deus para a sua vida. Mas se nós não tivermos uma vida de oração, nós não vamos nos lembrar disso no momento difícil. E é por isso que tem uma frase que diz assim: a oração não é um step para emergências. A oração é um volante que deve nos guiar diariamente. Não adianta eu achar que quando a situação estiver caótica, eu vou orar. Provavelmente, se eu deixar para me preparar para a guerra, no dia que a guerra vir, provavelmente eu vou perder. A vida de oração, ela é uma guerra, porque o próprio Jesus falou: ei, a carne é fraca, a nossa carne não quer orar, nós nunca estamos dispostos para orar, mas nós temos que vencer essa luta, para que quando vier os tempos de tribulação, quando vier os tempos de dificuldade, nós não venhamos a perder a nossa fé. A coisa mais preciosa que temos é a nossa fé em Cristo Jesus. Nós não podemos perder isso. E orar irá nos preservar. Nós oramos para nos submeter à vontade de Deus. Nós oramos para não cair em tentação. E nós oramos para cumprir o nosso propósito. Jesus conclui falando assim lá no versículo 41. Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores, nas mãos de pecadores. Jesus sabia que aquele era o propósito por qual ele veio ao mundo. Jesus sabia que ele deveria morrer numa cruz. E a oração permitiu ele se submeter ao propósito dele. Os cultos de quarta-feira são cultos pelo qual nós sempre dedicamos um tempo de oração. Então, eu queria que hoje você orasse. Talvez você não orou no passado, talvez você não se preparou para essa guerra, mas que comece hoje. Que a partir de hoje você comece a ter uma vida de oração. Se você não consegue perdoar, e esse é um propósito de Deus para a sua vida, ore hoje. Se não tem conseguido vencer um pecado, ore hoje. Se precisa de uma porta de emprego, ore hoje. Se alguém está doente, ore hoje. Mas em tudo, que seja feito à vontade de Deus. Uma vida de oração, ela é principalmente para deixar o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Talvez você guarda mágoas, talvez você guarda rancor, talvez o propósito de Deus para a sua vida está sendo impedido,
mas hoje é um dia de orar, de apresentar essa situação a Jesus, a recorrer à misericórdia que está em Cristo e pedir que Ele tenha misericórdia de nossas vidas, que Ele cumpra hoje em nossas vidas o propósito eterno dEle, que nós não venhamos sucumbir à tentação de perder a fé porque alguma coisa deu errado. Se coisas deram errado na sua vida anteriormente, que te fizeram perder a fé, ore hoje, ore, é tempo de orar, é tempo de orar. Jesus, nós estamos aqui, Pai, em Sua presença. Pela fé sabemos, Pai, que o Senhor está neste lugar. Eu tenho certeza, Pai, que existem pessoas aqui que por falta de uma vida de oração, sucumbiram diante de tragédias, de percalços da vida. Mas hoje, Pai, nós nos colocamos em oração por nossos irmãos. Nós pedimos também, Jesus, que nós não venhamos ser essas pessoas, que nunca venhamos cair na tentação de perder a fé. E que para isso, Pai, nós venhamos manter uma vida constante de oração. Que o Senhor venha nos fortalecer nos nossos momentos de oração. Que o Senhor esteja constantemente, Pai, nos lembrando o quanto precisamos diariamente de Ti em nossas vidas. Que venhamos estar constantemente orando ao Senhor e clamando que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. Que o nosso coração esteja alinhado com o Teu, Jesus. Jesus, se corações aqui, Pai, perderam a fé diante de tragédias, diante de dificuldades, perderam a fé que o Senhor ainda tem um propósito para a vida delas, perdeu a fé, Pai, que alguma pessoa que o Senhor que acha que acabou, que não vai dar mais em nada, Jesus, vá com a paz que excede todo entendimento, Pai, nesse coração hoje. Nós oramos pelos nossos irmãos que assim se encontram, Jesus. Jesus, nós clamamos a Ti, alinha o nosso coração ao Teu, não nos deixe esquecer que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, que nós venhamos orar todos os dias para que nós venhamos conseguir cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Perdoa, Jesus, pela rebelião do nosso coração, quantas vezes nos rebelamos contra Ti, contra a Tua vontade que o Senhor teve para as nossas vidas, porque queríamos que fosse do nosso jeito, Deus. Perdoa, porque não sabemos o que é melhor para nós, Pai. Mas hoje, em uma postura de humildade, nós nos colocamos diante de Ti e clamamos: Jesus, cumpra a Tua vontade em nossas vidas. Cumpra, Pai, restaura propósito, restaura sonhos que morreram, Pai. Sonhos e projetos que o Senhor tem para vidas nessa noite, Pai. Restaura no nome santo de Jesus. Que assim como o Senhor, Pai, concluiu a oração do Getsemane, dizendo que o Senhor iria cumprir o seu propósito, que nós venhamos sair daqui hoje para cumprir o nosso propósito. Que amanhã nós consigamos orar e se submeter à Tua vontade. Que depois de amanhã também, e no dia seguinte também, e que daqui a 30, 40 anos, enquanto vivemos nessa terra, a nossa oração esteja, Pai, alinhada com os céus, o nosso coração esteja submetendo ao Senhor, que vamos permanecer firmes, Pai, e jamais nos esquecer, Pai, que essa graça da paz que excede todo entendimento, que tira toda confusão do coração, que traz sentido e propósito para essa vida, está reservada em Ti, Jesus, e que nós venhamos desfrutar dessa paz por meio da oração, no nome santo de Jesus, amém. Eu vou passar a palavra, mas se o irmão quer deixar eles orarem um pouco, cada um orar pela sua causa, a pastora vai conduzir aqui agora o momento. Eu agradeço pela oportunidade. Amém, amém. Faça a sua oração pessoal agora. Você pode ficar de joelhos, de pé, nessa mesma direção que o Espírito Santo deu ao coração de Mateus. Se é algo que precisa ser confessado, confesse agora. Se é um pedido de perdão que precisa ser feito, faça agora.
Se há um clamor no teu coração por cura, faça agora. Se há uma necessidade urgente, socorro, de intervenção do Deus vivo, faça agora. Apresente diante dele, crendo que Deus é Deus, que pode mudar todas as circunstâncias. Deus é Deus, que quando entra na equação, todas as coisas se acalmam, o mar se acalma. Deus poderoso, santo, santo e exaltado, o Senhor está presente neste lugar. Os teus olhos estão postos em nós. Os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor e à nossa oração. Aqui clamamos e pedimos diante do Senhor. Ó Deus, ouve nosso clamor, ouve a nossa oração. Em socorro aos teus filhos, ó Deus, e mais ainda, estabelece a comunhão, estabelece, ó Deus, vida de intimidade, de oração e de comunhão na tua presença. Nós queremos te dizer nesta noite, ó Deus, que o Senhor é soberano, o Senhor é soberano, o Senhor é o nosso Deus. Declaramos o teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus, clamamos o teu nome, Jesus. Clamamos pelo teu nome, Jesus. Teu nome é cura, teu nome é vida. Que vida e cura sejam agora estabelecidas na vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus. Que no nome de Jesus a tua presença gloriosa, soberana, ó Deus, esteja presente na vida de cada um dos teus filhos. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo. Te louvamos, ó Deus, pela palavra que recebemos. E te adoramos, te adoramos, te adoramos e declaramos